Sejam bem-vindos aqui ao canal Toca do Leão para o nosso cafezinho habitual dos domingos aqui, um cafezinho quente que eu ofereço a vocês, né? Cafezinho delicioso com um pedacinho de panetone, que é bem o espírito do Natal que nós estamos comemorando nesses dias, o Natal de Jesus, que para nossa alegria é comemorado com muito amor, com muita felicidade, o aspecto geral melhora. Então, o nosso Toca do Leão de hoje também comemora esse espírito do Natal que vai nos acompanhar até o final do ano e também as boas-vindas para o ano novo que está se avizinhando, está chegando aí por perto. Então, o nosso abraço muito fraterno, o nosso bom dia. E o nosso tema de hoje é Juntando Cacos. E para irmos ao nosso tema, primeiro vamos ao nosso cafezinho. Seja servido aí com um pedacinho do panetone, que é o espírito do Natal, que se tiver aí, eu aceito de bom grado, você pode compartilhar conosco e eu compartilho contigo esse cafezinho delicioso dessa manhã. O nosso tema então é Juntando Cacos. Vamos ao tema. Por volta do início dos anos 60, já há bastante tempo, eu tinha ali pelos 10 anos, se muito, e naquele tempo conhecemos um senhor, seu Azarias, já um senhor, diziam centenário, já diziam que passava dos 100 anos de idade, era um senhor de baixa estatura, com a cabeça toda enevoada, totalmente branca, uma barba rala por fazer, também branquinha. E ele era um contador de histórias exímio, era um homem extraordinário. A gente adorava ficar ouvindo histórias dele ali, sentado à sua frente. A porta da sua casa tinha um tronco de árvore cortado, que servia de banco, né? Um outro tronco deitado na horizontal, o tronco que ele se sentava era na vertical. E o outro um tronco na horizontal, onde os meninos sentavam, ficavam por ali os amigos. E ele contava as suas histórias, falava do tempo da escravidão. Nós não tínhamos muita condição de fazermos juízo de valor, de atinarmos com o que ele estava falando, mas as histórias eram pitorescas, eram interessantes, e a gente sempre gostava de ouvir o seu Zariinha, como ele era conhecido, falar. A impressão que a gente tinha é que o seu Zariinha estava baixando de altura a cada vez que a gente o via. Andava já arqueado, escorando numa bengala. A bengala também lhe servia de apoio quando estava parado. Ele punha a bengala assim, ficava conversando, se sustentava ali. E sempre uma voz pausada, mansa, tranquila, que nos inspirava grande tranquilidade e também grande segurança. E o seu Azarias era muito espirituoso, de tudo ele tirava uma lição, de tudo ele tirava uma conceituação. A uma certa altura, num certo dia, estávamos lá alguns garotos, e ele tinha um outro hábito muito interessante, como ele não sabia o nome de todo mundo, e naquela altura da vida também era muito difícil para ele gravar o nome das pessoas, ele chamava todo mundo por camundongo, camundonguinho. Eram os menores, camundongo eram os maiores, como eu já estava naquela turma dos camundongos. Então, ele sempre se comunicava assim, ninguém se ofendia, era aquela tranquilidade, e a gente entendia como uma forma amorosa de se dirigir a nós. Então, um certo dia, houve-se um barulho lá na cozinha, lá no interior da casa. E ele falou, opa, levantou o dedinho assim e falou, olha, tá ouvindo barulho aí, vocês viram? Ouviram? Ouvimos, suas Azarias. Então, menino, aí alguém perguntou lá, não me lembro quem, falou, olha, o que aconteceu? Ele falou, quebrou alguma coisa lá dentro, uma louça, uma peça. A mão da véia já não está mais firme. Também na idade, né? Isso vai acontecer com vocês também. Vocês também vão passar por isso. Eu peço a Deus para vocês terem vida longa, para ter bastante história para contar. Mas pode ser que chegue essa hora também da mão ficar boba, a mão não segurar as coisas.
E nós achamos interessante aquela observação, mas ele veio com uma outra mais desconcertante ainda, quando ele disse: ó, mas vou dizer uma coisa para vocês, viu, camundongos? Aí, camundonguinho também. Guarda bem na cabeça de vocês aí. A gente ajunta os cacos onde quebrou o vaso. Não entendemos nada do que ele tinha dito, era mais um ditado, né, dos tantos que a gente já tinha ouvido pela vida e ouvido dele também alguns. Mas aí fomos para a vida, mudamos de cidade, Seu Azarias faleceu e nós seguimos a vida. Mudamos-nos para Franca e depois de muitos anos, já nem nos lembravam mais nem de Seu Azarias, muito menos das suas histórias. Mas um desses dias, dentro de casa, peguei um prato muito bonito, decorado, que a gente tinha, e por uma dessas coisas esse prato escapou-me da mão e caiu. Quando caiu, ele se espatifou, quebrou em vários pedaços, né? Fez-se em vários cacos. E aí, fazer o quê? Lamentar o prato quebrado não adiantava, já estava quebrado mesmo. Então, pegamos uma vassoura, uma pazinha, juntamos ali os cacos e começamos a pensar em como poderíamos restaurar aquele prato quebrado. Não era possível, ele já estava danificado por demais. E outra coisa, a gente catou com todo cuidado aqueles cacos, embalou-os, destinou-os, desprezou-os para evitar acidentes futuros adequadamente, né? Nós o embalamos adequadamente, mas sempre ficava aqueles caquinhos que nós não vimos escorados, escanteados em algum lugar. E então, muitas vezes a gente limpa com o maior cuidado, a gente recolhe com o maior zelo, mas fica lá um caquinho ou outro que nós não alcançamos, que se enfiou num cantinho, e não é raro acontecer novos acidentes, quando a pessoa não percebe o caquinho, leva a mão e se machuca, e às vezes se machuca gravemente. Então, juntar os cacos foi a nossa tarefa daquele dia, e aí nos lembramos do Seu Azarias falando para nós que nós tínhamos que as pessoas, todo mundo de uma maneira geral, ajunta os cacos onde quebrou o vaso, onde quebrou o prato, onde quebrou o cristal, ou aquele objeto que estava na sua mão, que era sensível por um descuido, um mau jeito, uma falta de habilidade, ou às vezes mesmo por falta de firmeza nas mãos, né? Acaba por cair e se craquelar, esfarelar. E aquilo me fez lembrar do Seu Azarias, Seu Azarinha, novamente. Aquela mensagem veio-me novamente à mente e ali ela me trouxe aquele significado, em tão poucas palavras, uma lição de grande valia para a nossa vida. Então eu comecei a pensar realmente na minha vida como é importante zelar pelas coisas preciosas, essas coisas especiais e que são sensíveis, né? Para que elas não venham a se quebrar, não venham a se fraturar e às vezes de uma forma que não dá para reconstituir, não dá para recompor, não dá para emendar ou remendar. Então, essa lembrança me veio há poucos dias no canal de televisão, se não falha a memória, Record, acho que Domingo Espetacular no programa, em que duas reportagens davam conta de uma situação muito peculiar, com o relato de pessoas sobre situações em que se viam contrárias àquelas em que estavam, aquelas em que viveram durante muito tempo. Uma artista famosa, pessoa renomada, muito requisitada por muito tempo, ela era registrada inclusive para festas, era paga para aparecer em eventos, e ela fez carreira, fez certamente fortuna com isso e tudo mais. Mas ela mesma dizia que vivia momentos de muita dificuldade, que precisou reunir a ajuda dos amigos, um pouco aqui, um pouco ali, para poder enfrentar o período em que se viu agravado pela pandemia. Ali haviam outros relatos de outras pessoas que também se viram em situação difícil, embora até então vivessem uma tranquilidade, uma bonança, uma facilidade maior. Então aquelas pessoas diziam que o momento delas era de reunir
o pouco de cada um e formar um todo, né? Para poder suportar aqueles momentos difíceis. Algumas diziam que realmente chegaram à conclusão de que não foram cuidadosas nem cautelosas na condução da própria vida, com as suas facilidades, no momento do auge, no momento em que tudo ventava a favor. Uma outra reportagem falava de pessoas que, ambicionando ganhar muito dinheiro com aplicações, venderam casas, sítios, fazendas, venderam propriedades, até o carro, né, para investir em pirâmides financeiras, como eles dizem por aí, né? Depois disso se constata que se tratava de um desse tipo de negócio, ditos ilegais, né? Tanto que as pessoas confiavam de boa fé. E muitas delas tinham casas, tinham propriedades, estavam vivendo de favor, algumas precisando de ajuda, lamentando, né, todo aquele equívoco, todo aquele engano cometido, e elas diziam que tinham que ir à justiça para poder reunir de novo aqueles bens que se perderam. Era como, poderíamos dizer aqui nós mesmos, né, interpretando essas situações, a pessoa ter que recorrer à justiça para juntar os cacos daquele bem precioso que eles tinham e que agora precisavam ser juntados pedaço por pedaço, porque perderam na aventura de um interesse econômico e acabaram esbarrando na malandragem de pessoas e até dizem na desonestidade de muita gente em que depositaram a boa fé. Então, juntar os cacos, para mim, começou a ser esse significado, começou a ter essa percepção, né, de que nós precisamos ter muito cuidado com os bens que nós amealhamos, com as coisas que são importantes para nós, porque tanto pode ser uma joia, um cristal, um patrimônio, um bem, um afeto, que se esfacela, que se esfarela por um descuido, por um mau jeito, pela falta de habilidade, na falta de cuidado, né? Então, nós nos perguntamos nesse final de ano, né? Que cacos nós estamos juntando na nossa experiência da vida? Às vezes tem pessoas que passam uma boa parte da sua experiência catando cacos das suas relações, dos seus bens, catando cacos de si mesmos, né? Porque às vezes acabam perdendo a integridade da sua percepção de sucesso, de êxito, né? De boa carreira na vida, de boas semeaduras e boas colheitas. Então, muita gente pode estar passando por um momento como esse, né? Às vezes a gente se pergunta, seria um entrevero com o esposo, seria porventura aquele problema de relacionamento com filhos, filhas e vice-versa, né? Problemas de relacionamento com funcionários, empregados, subalternos, ou com superiores, patrões, ou aquele tipo de descontentamento com o que faz por conta de salários, de compensações, de não reconhecimento, em que a pessoa se sente como que quebrada em si mesmo, fracionada em si mesmo, porque não se sente íntegra no processo. Então, nós nos perguntamos quais são os cacos que porventura nós tenhamos que catar e tentar reconstituir. É preciso perceber, ter percepção, e às vezes dá para reconstituir um vaso, uma joia, mas muitas vezes não. Nesse caso, a gente tem que aceitar, né, e desapegar, seguir em frente, conquistar novos vasos, adquiri-los, e de uma certa maneira Deus os tem em quantidades. E não há de faltar na nossa vida essas preciosidades que simbolizadas aí nessa figura do vaso, do cristal, da joia, né? Um amor é uma joia, um filho, esposo, pessoas do nosso afeto, amigos são joias preciosas, mas é tudo muito delicado. Nós também somos delicados, às vezes nos sentimos afetados por pouca coisa ou por alguma coisa que tenha um significado ao nosso ver
relevante, e os outros também da mesma maneira. Então nós nos sentimos dentro da vida abençoados, porque são muitos os tesouros que nós temos para preservar. Deus não nos dará tantos quantos nós merecemos, tantos quanto nós conquistarmos, mas o zelo, o cuidado com eles corre por nossa conta. Então, uma palavrinha para os amigos e amigas que estejam, porventura, precisando juntar os caquinhos aí de alguma experiência não bem-sucedida. Que Deus abençoe vocês nessa tentativa, preservem o máximo que puderem, façam esse tipo de reconstituição tanto quanto possível e, sendo possível, não desprezem a oportunidade e, não sendo possível, que Deus abençoe, que outras coisas, outros tesouros aconteçam na vida de todos vocês. Deus é um Pai amoroso, é um Pai amantíssimo, nunca nos faltou oportunidades na vida para sermos felizes e fazermos felizes aos outros. Mas esse cuidado nós temos que ter, porque infelizmente, quebrando um vaso, um cristal, uma joia preciosa, vamos juntar os cacos ali onde eles foram quebrados. A experiência de Seu Azarias, a sua percepção da delicadeza das coisas e da vida, nos mostrou, depois de muito tempo, depois de já passada a própria experiência dele aqui na Terra e a nossa experiência ter alcançado uma longevidade, foi que nós percebemos que isso tem sentido para todos nós. A gente sempre tem que juntar os cacos onde quebrou o vaso. Mas a vida é feita de muitas preciosidades e de muitos tesouros. Agora, Deus tem a bondade de nos dar e nós temos que ter o cuidado de os preservar. Que Deus nos abençoe, tenham todos um ano novo muito feliz. A nossa alegria de estarmos juntos está aqui contemplada no meu sorriso, no meu beijo fraterno, no cafezinho de hoje, que eu te ofereci aqui, um pedacinho do panetone, e que você certamente recebeu de bom grado, e que você aí, com o que você tem à sua mesa e me ofereceu, eu recebi também de bom grado. E juntos fizemos uma manhã feliz, de um fim de ano de paz e a esperança de um ano novo de sucesso. Feliz ano novo para todos. Muito obrigado pela companhia. Fiquem com Deus.